Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 11. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 10 e hoje eu vou continuar com a minha meditação. Os versículos que antecedem os versos que eu vou meditar hoje fala a respeito da cura de um coxo, de um homem paralítico. E após este homem ter sido curado, a multidão, ela fica atônita, eles ficam maravilhados. E no versículo 11, diz o seguinte: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então, quando aconteceu aquele milagre, que eles ficaram maravilhados, o homem que anteriormente era coxo, ele se apega a Pedro e a João, e toda a multidão, admirados, eles correm para junto deles quem? Pedro, João e agora o homem curado. E justamente eles estavam no lugar chamado Pórtico de Salomão. Tem uma referência que está em primeiro Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: e o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. Para vocês terem uma noção, a dimensão do pórtico de Salomão, chamado de Salomão. Então, 20 côvados de comprimento por 10 côvados de largura. Tomando por base 45 centímetros ou 50, vocês têm a noção aí do comprimento e da largura do pórtico chamado de Salomão. Outra coisa também que chama atenção é que Jesus também, ele passou por esse lugar. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 23. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Jesus também passou por ali. Interessante. E agora, após Jesus ter morrido, assunto aos céus, os seus discípulos continuaram a obra que Jesus tinha iniciado, como igreja de Cristo aqui na terra. E após a cura deste homem coxo, toda a multidão se ajunta em torno desses 3 homens, justamente no lugar chamado Pórtico de Salomão. E após essa multidão se reunirem em torno de Pedro, João e o ex-paralítico, Pedro, ele dirige a multidão. Olha aí, versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro faz uma pergunta para a multidão. Claro, uma pergunta retórica. Ele faz uma pergunta e já responde a pergunta para a multidão. A resposta começa a partir do versículo 13. E veja bem que quando Pedro ele fala pelo próprio poder, ele usou a palavra dunamis, força, habilidade e poder, como se essa força, essa habilidade viesse deles. Não era deles, era do Senhor Jesus. E a multidão estava maravilhada porque eles
jamais tinham visto algo dessa natureza. E a partir do versículo 13, começa aí a resposta de Pedro com relação à pergunta que ele havia feito no versículo 12. E ele começa. E veja que ele está falando para um público judeu, porque ele começa o seu discurso falando o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Veja que Pedro está dizendo, olha, esse coxo, esse paralítico, ele andou não pelo nosso próprio poder, mas ele andou pelo poder do Messias, do Mashiach, aquele prometido à nação de Israel. A esse Mashiach prometido que vocês negaste e vocês o traíram. Mesmo Pilatos ele chegou à conclusão que aquele homem Jesus não tinha nenhum crime digno de morte, ele não tinha cometido nenhum crime que o levasse à morte. Ele estava decidido a soltá-lo, mas a multidão, o que a multidão pede? Crucificam. Eles escolheram o quê? A morte de Jesus. Então, olha, a este Jesus, a quem Deus nosso Pai, o Deus dos nossos pais, o glorificou. A palavra glorificou aí é doxazo. Doxazo é no sentido de magnificar, exaltar. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e o Deus dos pais dos judeus é que exaltou, magnificou a quem? A Jesus. Paulo em Filipenses, ele fala o seguinte: porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus veio aqui, pode ver que Pedro usa a palavra servo, ao seu servo Jesus. Então ele veio para servir o seu povo. Ele veio para morrer no lugar de homens pecadores. Mas os judeus o rejeitaram. Nós o rejeitamos. A humanidade rejeitou a Cristo. Mas hoje ainda, esta oportunidade ainda está aberta. Apesar de ter sido rejeitado, a salvação está aberta para todos aqueles que creem no seu nome. E prossegue, vós, porém, está falando para quem? Para os judeus. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedesse quem? Um homicida. Veja aqui, ele cita aí Mateus capítulo 27, versículo 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão, convenceram a multidão, persuadir é convencer a multidão que pedisse a Barrabás e matasse Jesus. Veja que eles escolheram um homicida e rejeitaram o autor da vida, o autor da salvação, que é o nosso Jesus. E veja que a palavra homicida, são duas palavras gregas que compõem aí a palavra homicida. Vocês podem ver que está aqui no original grego, que é andra, phoneia. Phoneus é o que? Phoneus é assassino, criminoso, homicida. E andra é homem. Então, um homem assassino. Eles escolheram um homem assassino. Andra, phoneia. É um homem assassino. Eles escolheram um homem que tirava a vida das pessoas.
Ao passo que eles deveriam ter escolhido um homem que é o autor da vida. Quem é o autor da vida? Jesus de Nazaré, o prometido. E prossegue aí o versículo 15: dessarte, mataste o autor da vida. Pedro reconhece isso. O autor da vida, que é Jesus, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro e João, eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Eles poderiam falar daquilo que eles viram, eles contemplaram Jesus ressurreto. Olha, nós somos testemunhas. E diante da lei, alguém poderia ser julgado e condenado mediante 2 ou 3 testemunhas. Então ali já era mais do que suficiente. Pedro e João, 2 testemunhas, eles tinham contemplado quem? O autor da vida ressurreto, que é Jesus de Nazaré. Então, olha, dessarte, mataste o autor da vida. A palavra dessarte é uma partícula que, além do mais, olha, além do mais, ou seja, além de vocês terem escolhido um homicida, um assassino, que é Barrabás, vocês, além do mais, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunha. Prosseguindo aí, versículo 16: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Interessante é que Pedro, ele passa toda a glória, todo o feito para a pessoa do Senhor Jesus. Ele não recebe honras, ele não recebe glórias. Nós não somos nada. Quem fez tudo isso foi o autor da vida, foi Jesus, o qual vocês o mataste, vocês o negaste, vocês escolheram, preferiram um homicida, um assassino, do que o autor da vida. E pelo nome deste que vocês negaram, que vocês o traíram, é pelo nome dele é que esse homem recebeu a cura. Pode ver que ele usa a palavra fortalecer, tornar sólido, porque ele não tinha forças nas suas pernas para que ele pudesse ficar de pé. Naquele momento, o nome de Jesus, ele fortaleceu, deu saúde àquele homem, deu saúde ao corpo daquele homem, e ele pôde ficar de pé. E vocês estão vendo aí, vocês conheciam muito bem esse homem, vocês estão reconhecendo ele, este homem que todos os dias estava aí no templo, esmolando-se. Agora, esse mesmo homem que pedia esmola, agora está curado, como vocês estão vendo. E interessante que o 17, Pedro fala: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes o quê? Matar, trair Jesus. Eles fizeram por quê? Por ignorância. Como também as vossas autoridades. Quem eram as autoridades? O Sinédrio, o sacerdote, o sumo sacerdote e o Sinédrio. Eles, o que eles fizeram? Eles deliberadamente entregaram a Jesus para ser o quê? Morto e crucificado. Eles persuadiram a multidão, como está lá no capítulo 27, versículo 20 de Mateus. Eles persuadiram a multidão que soltasse a Barrabás e pedissem que Jesus fosse crucificado. Então, tanto o povo como as autoridades religiosas, eles agiram por ignorância. Pedro, ele fala isso. Olha, vocês agiram por ignorância, como também as autoridades religiosas. Mas Deus, olha o 18, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo, ou o seu Mashiach, ungido, havia de padecer. Interessante é que tudo isso a respeito do Mashiach estava registrado nas Escrituras. Desde Gênesis, isso já estava escrito, que nasceria um
Viria o Messias, viria o Salvador. O homem havia pecado e agora ele necessitava de um Salvador. Desde Gênesis, passando pela Torá, pelos Nevins, pelos Ketuvins, todo o Antigo Testamento, todos eles anunciaram a vinda do Messias. Tem um texto que está lá em Isaías 53 que diz assim: mas ele, quem? O Mashiach, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Interessante que Isaías, 740 anos antes de Cristo, antes da vinda do Mashiach, ele já havia profetizado que o Mashiach, e pode ver que ele usa o termo no passado, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, os seus machucados, suas pisaduras, nós fomos sarados. Tem também um texto, Isaías 50, que diz o seguinte, 50 versículo 6. As minhas costas, está falando do Mashiach, as minhas costas ofereci aos que me feriam, a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Ele deliberadamente, Jesus deliberadamente, voluntariamente, ele se entregou por nós. Parece que Pedro que diz, olha, foi por ignorância. Vocês não estudaram um pouquinho mais a respeito das Escrituras. Vocês simplesmente passaram batido naquilo que se dizia a respeito do Messias. Vocês não atentaram para os detalhes da vida do Messias. Ele veio, morreu e vocês não perceberam. Claro, outras pessoas perceberam. Como o velho Simeão, quando ele tomou Jesus nos braços, ele diz, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Simeão aguardava, e ele viu a salvação, que é Jesus. Tinha Maria, José, tinha Ana, tinha outros mais espalhados pela nação de Israel, que aguardavam a vinda do Messias. Estes foram contemplados. Mas tinha outro grupo que, simplesmente, por ignorância, eles desprezaram, eles deixaram que o poder, a fama ou a glória que eles tinham por causa da religião judaica falasse mais alto. E simplesmente o Messias veio, morreu e eles não perceberam. Por isso que Pedro ele fala, mas Deus assim cumpriu o que dantes foi anunciado por boca dos profetas, que o Messias ele havia de padecer. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então você olha, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Pedro estava falando para aquela multidão de judeus. Nem tudo está perdido. Vocês realmente, por ignorância, vocês escolheram um assassino e negaram o autor da vida. Mas nesse dia, o Senhor está chamando vocês ao arrependimento. E ele usa aí a palavra arrependei-vos. E essa palavra é metanoel, é mudar de mente. Mudar de mente para melhor, é emendar o coração e com pesar os pecados passados. É uma mudança de mente, de coração e de atitudes. Então é uma mudança radical, é uma mudança completa. Mudança de mente, de coração e de ações. Então, eles deveriam o quê? Arrepender daquilo que eles tinham cometido e converter. Aí a palavra grega é epistrefo, é retornar para, fazer um retorno, porque eles estavam indo em uma outra direção. Eles estavam caminhando para longe do Senhor, do Deus de Israel. Eles deveriam arrepender, ter uma mudança de mente, de coração e de atitudes e retornar, fazer um retorno para o Criador, para o Deus Todo-Poderoso, para que o quê? Os pecados fossem cancelados. E veja o 20, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba
até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, olha, vocês têm que arrepender. Mudança de mente, de coração, de atitude e fazer uma conversão, retornar a Deus, a fim de que os pecados eles sejam cancelados. Está aí no versículo 29, estou repetindo, cancelados, limpados, a fim de que, então quando os meus pecados são cancelados, são limpados, aí agora eu posso experimentar a presença do Senhor e venha tempos de refrigério, olha aí, alívio. Refrigério é alívio. E que Ele, quem? O Deus eterno, quando eu retorno para o Deus eterno, eu passo a viver na presença do Senhor, do eterno Deus. Tenho alívio, tenho o refrigério da minha alma e que Ele envie o quê? O Cristo, o Mashiach, que já vos foi designado. E ele coloca, o Cristo é o Mashiach, designado, quem? Jesus. Jesus é o quê? Yeshua. Jeová é a salvação, designado o quê? O Salvador. E pode ver que ao qual é necessário que o céu o receba até os tempos da restauração. Ele está falando aqui da restauração de todas as coisas. E que esse Jesus vai salvar pessoas até o tempo determinado, como Deus, na sua onisciência, já estabeleceu. Quando Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai enviar o seu Filho para buscar aqueles que arrependeram e se converteram e que os seus pecados foram cancelados e que experimentaram a presença do Senhor e receberam refrigério em suas almas. Essas pessoas, elas vão fazer parte desse período quando Deus ele vai restaurar todas as coisas. E ele falou assim, olha, e esta restauração, ela já foi falada pelos santos profetas desde a antiguidade. Isaías, Zacarias, Ezequiel e outros profetas mais já profetizaram sobre esse tempo de restauração. O 22 diz o seguinte, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então veja bem que Moisés, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 18 e 19, diz assim, eis, lhe suscitarei um profeta no meio de meus irmãos. Estava falando para a comunidade judaica. E Jesus era o quê? Um judeu, como tu. E porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Claro que isso aí, aqueles que realmente não ouvirem a voz de Deus e não reconhecerem os seus pecados, na eternidade, o Senhor vai requerer. O Deuteronômio 18:15 também fala, o Senhor, teu Deus, te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Parece que, mas olha, a mim vocês não estão dando ouvidos, mas vai levantar um profeta semelhante a mim. A este vocês vão ouvir. Então Moisés já estava falando de quem? Do Messias, do prometido. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. Então ele está repetindo aí parte do Deuteronômio 18. E todos os profetas, então ele falou de Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés, ele escreveu esses 5 livros, primeiros livros da Bíblia Sagrada. Ele havia falado a respeito de Jesus. E agora, Pedro, ele começa a falar a respeito também dos profetas. Olha, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram também, anunciaram esses dias. Eles dizem que, desde Samuel
Claro, ele cita primeiro Moisés, depois Samuel, foi o último juiz de Israel. Após Samuel começou a monarquia. A monarquia em Israel começou por volta do ano 1050, com Saul, o primeiro monarca. Depois tiveram 3 reis com as 12 tribos unidas, que foi Saul, Davi e Salomão. Após a queda, após a partida de Salomão, o reino foi dividido, ficaram 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. Então houve divisão e um em 720 caiu sob a invasão assíria e o outro caiu no ano 586, Império Babilônico. Prosseguindo aí, 25, vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, desde Gênesis, todas as famílias da terra, nações aqui é família. Se você ler lá em Gênesis, Gênesis 12, 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão. Por que em Abraão? Porque de Abraão nasceria Jesus. Jesus, ele nasceu da linhagem de Abraão, o patriarca do passado. Então, por isso que em Abraão seria bendito, porque dele nasceria o Mashiach. Mas as famílias realmente seriam abençoadas porque eles estariam no Messias, no Mashiach. Então, na tua descendência. E interessante que a palavra descendência é esperma, semente, da semente de Abraão, da semente, que nasceria do esperma de Abraão, através de quem, obra do Espírito Santo, concebeu do ventre de Maria e nasceu Jesus. E através de Jesus, todas as nações da terra foram abençoadas. Para encerrar, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-os primeiramente a vós outros, para vos abençoar no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Interessante que a palavra perversidade é ponéria, depravação, iniquidade, corrupção, malícia, propósito e desejos maus. Então, afastem-se das suas maldades, aparte das suas maldades. Então, concluindo, é que nós devemos estar em Jesus. Se nós estamos em Cristo, nós seremos abençoados. Por isso que na tua descendência serão abençoadas todas as nações. A palavra aqui é nações, mas nações, a palavra grega nações é pátria. Pátria é família, tribo, linhagem, tudo isso significa a palavra pátria. Então, todas as famílias da terra seriam benditas. Em quem? Em Jesus. E pode ver que lá, tendo Deus ressuscitado o seu servo. Quem? Jesus. Tendo Deus, após Deus ressuscitar Jesus de Nazaré, o Salvador, o Messias, ele diz assim, olha, ele foi enviado primeiramente a vocês, judeus, para vos abençoar. Para quê? Abençoar no sentido de que cada um de vocês, judeus, se apartasse o quê? Das suas maldades e das suas perversidades. E depois, claro, o evangelho do Senhor Jesus seria, após Pentecostes, seria espalhado para todas as nações da terra. Aí se cumpriria o que está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 13. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo, eu estarei meditando no capítulo 4 do livro de Atos. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.